Bem, gente, vou apresentar, assim, vou me apresentar. Para quem não me conhece, Clarissa, tu se apresenta também. Mas, ó, Clarissa é uma psicóloga ou psicanalista, Cacá? Psicóloga, né? Psicóloga. Pronto. Clarissa é uma psicóloga. Ela só tem 12 anos, ela se formou com 9 e ela já é muito famosa, entendeu? Então, eu chamei ela para ela dar, sem brincadeiras à parte, o papel de Clarissa hoje, além da partilha espiritual dela, é dar uma visão psicológica da coisa. Eu não sei se nem é assim, Clarissa, psicológica da coisa, mas da visão da mente, né? A gente vai falar hoje sobre corpo, alma ou mente e espírito. São três coisas diferentes. Então, Clarissa, se apresenta, diz aí quem tu é, o que tu faz, o que tu gosta, o que tu sonha. Então, vamos lá. É, Um parêntese, Cal. Quando tu começou, tu disse que na tua casa tem um filho, né? E a gente pode ouvir choros e tal. Na Foi, minha casa tem uma cadela. tudo Então, certo. pode ser que vocês escutem latidos e é isso aí. Então, eu sou Clarissa, né? Sou psicóloga. Sou formada numa, numa especialização em gestaltoterapia. Então, sou psicóloga e gestaltoterapeuta, certo? Essa é a abordagem com que eu trabalho. Trabalho na clínica, né? Atendo criança, adolescente, adulto, idoso. E aí já tenho alguns anos de trabalho, apesar de pouca idade, de fato, mas já tenho alguns anos na clínica e aí um tempinho de olhar para o outro, né, para os diversos outros que se colocam a mim no consultório. Isso. E não tem vaga, viu, minha gente? Mesmo que você queira, não tem mais vaga para Clarissa. Ela já está com o horário todo ocupado. Clarissa também é membro da comunidade, né? Isso. E é isso. Eu também sou membro da comunidade, eu tenho 32 anos. Eu sei que parece muito menos, mas eu tenho 32 anos. Tenho um filho, tenho uma esposa, Carol, maravilhosa, e um filho, Josué, maravilhoso, que estão fazendo silêncio incrivelmente, e vai entender por quê, né? Sou membro interno da comunidade e responsável pela comunicação e votar. Vocês vão chegar no fim da semana sem querer escutar minha voz, porque eu faço as introduções, faço uma série de coisas essa semana para quem vai debater e quem vai falar para vocês, tá? Bem, vamos aos finalmente. Clarissa, a gente estava conversando nessa semana, eu e Clarissa, no telefone, e por que a primeira live? Por que a gente abre essa semana falando de tricotomia, desse nome bonito? Ou, como Clarissa me quebrou as pernas, ela disse, Cláudio, não é tricotomia. O ser humano é um ser biopsicossocial, não, biopsico socioespiritual, não é isso? Isso, exato. Biopsico socioespiritual. E no fundo, é a mesma coisa, talvez com conceito a mais, né? Porque a gente Isso. pensou, diz, Não, pode pode falar. ir. Por que a gente pensou em começar assim? Porque esse é o tripé, segundo a fé, segundo São Paulo também, que fala disso. Eu descobri que alguns teólogos muito antigos falavam disso também. É o tripé da estrutura humana, certo? Antes de Freud, antes de Lacan, antes de 1001 psicólogos, lá atrás já se falava nesse tripé, né? De corpo, bios, alma, que era a mente, e espírito, que é a vida Zoé, né? Quando a gente fala Zoé, esse nome estranho para a gente, significa a vida de Deus. É uma vida do espírito, né? Quando Deus sopra lá no Gênesis, ele está soprando, ele faz o barro, que é a vida bios, e ele está soprando Zoé. Então, a gente quis começar para dar esse primeiro parâmetro mais geral, né, Clarissa? E a gente vai falar um pouco disso, e só para eu não falar muito, mas começar direito, eu comecei a me lembrar, depois da nossa conversa, de várias situações no Evangelho que aparecem coisas sobre esse tripé. Né? Então, por exemplo, nem só de pão vive o homem, já disse Jesus no deserto. O que é o pão? O que é que a gente pode falar de pão? Pão é a vida bios, é o concreto. A gente trabalha para quê? Pelo pão. A gente come o pão. A gente pega no pão, a gente cheira o pão. É a vida concreta, a vida da carne. Né? Jesus fala disso lá. Então, Jesus, se não é só o pão, o que é também? E, ó, gente, vamos tentar não ser óbvio essa semana. Se pergunte, o que é também? O que é também para mim, né, Clarice? Você tá vendo como eu sou
Eu faço análise há vários anos, viu? Eu sou uma pessoa analisada. Então, Olha eu aí. vou trazer questões de análise aqui. Mas o que é esse pão? O que é esse concreto que Jesus fala? E você pode se perguntar isso. Para a minha vida, o que é esse além do pão? Se não é só de pão, se não é só de faculdade, se não é só de trabalho, se não é só de casamento, se não é só de relacionamento, se não é só... Além disso, é o quê? E o que Jesus fala é muito, muito profundo, porque nem só de pão vive o homem. O homem não vive só... A vida para Jesus não é só isso. Tem uma coisa a mais, né? Eu lembrei muito dessa parte, e eu vou trazendo outros que eu lembrei também, mas aí tu pode comentar um pouco, Clarice, sobre aquilo que tu falou desse biopsico, sócio... Aquela Isso coisa que você daí, falou né, Cal? gigante. Biopsico, sócio e espiritual. Isso, perfeito. Exato. Mas é perfeito isso, sabe, Cal? Porque, de fato, a gente tem uma tendência a se separar do que a gente é, né? No sentido de que, assim, a gente vai vivendo, às vezes a gente entra no automático da vida e a gente desassocia que a gente é um corpo, que a gente é uma psique, né? Uma alma, né? E que a gente às vezes, que a gente é o social, mas que a gente também é o espírito, né? A gente também é o espiritual, a gente também é a espiritualidade. A gente vai vivendo, às vezes, no automático e a gente vai se dissociando de quem a gente é, né? A gente vai se perdendo nas diversas demandas que vão surgindo ao longo do caminho, né? Enfim, a gente vive hoje numa sociedade que estimula a gente para muitas coisas, né? E no final das contas, ela acaba estimulando a gente para um vazio, né? Eu estou dissociado de mim, mas aí, por quê? Porque eu cuido do meu corpo sem entender o que é o meu corpo, eu cuido da minha psique sem entender o que é a minha psique, eu cuido, às vezes, das minhas relações sem entender o que, de fato, são relações sociais, e eu nem cuido do espírito, né? Porque a gente vive É, numa sociedade é que verdade. esquece que ela é também espiritual. A gente esquece que a gente é também espiritual. Então, é muito interessante, e aí eu vou falar um pouco mais dentro do holismo, né, Claro. que fundamenta a gestalterapia, o quanto que nós, seres humanos, não temos essa visão holística da gente. Ou seja, que a gente é um todo. A gente é um ser biopsico, sócio e espiritual, né? E a gente vai se segregando. Eu lembro que a gente conversava, né, quinta-feira, e aí você dizia assim, Cacá, de alguma forma, né, por conta dessa estrutura social aí que estimula a gente a cuidar do corpo, consigo me organizar para ir para academia todos os dias. E aí eu vou e gasto 40 minutos na academia todos os dias, né? 30 minutos na academia todos os dias, mas tô lá e bato meu ponto. Por quê? Porque eu preciso cuidar do corpo, né? Preciso cuidar do bio, eu preciso cuidar do pão, como você falou agora, né? Do concreto. E Isso. aí, ao mesmo tempo, né, a gente tem um estímulo, e graças a Deus, de cuidar agora da psique. Então, vamos fazer Uhum. terapia. Inclusive, a gente vê isso muito por conta até da pandemia. A gente tem um aumento da demanda de um Uhum. cuidado da saúde mental, de fato, né? De um cuidado dessa psique. Então, a gente vê pessoas que estão procurando, indo em Uhum. busca de cuidar de não só do corpo, porque já se viu que o corpo não é suficiente, né? Cuidar Isso. só do corpo não adianta, então a gente precisa de cuidar de algo a mais, o que é saúde mental. Então, vamos atrás da terapia, vamos fazer análise, vamos se cuidar, vamos fazer terapia. E aí a gente vai e cuida também por um estímulo, né? E aí depois a gente também tem aquele estímulo de a gente precisa ser social, né? Por exemplo, se eu não vivo minha vida na internet, se eu não vivo minha vida divulgando o que eu estou fazendo, eu não sou uma pessoa que tem social. Então tem alguma coisa errada comigo, eu estou mal, eu não estou, né? Estou passando por um momento difícil da minha vida, enfim. Então tem lá esse apelo também para a gente cuidar do nosso social. E o que é que acontece com o espiritual, né? Isso. Não E se eu, cuida, diga. e eu tenho uma experiência, só antes de falar disso, eu lembrei de mais duas partes que tem a ver com o que tu está falando, do Evangelho. Jesus fala, né? Lá no, eu acho que é no Getsemane, que ele fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está falando de duas partes dele, né? E a gente vive isso. O espírito muitas vezes está pronto, a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe que tem que ir por ali, a gente tem a clareza, mas a carne não vai, mas a carne não corresponde. E a outra coisa é um que tem me intrigado profundamente, que eu quero pintar. Eu sou artista plástico
Eu quero pintar isso de qualquer jeito, que é uma cena. Foi esse ano que eu me toquei assim no Evangelho. Eu não lembro o Evangelho em si, eu lembro a situação que Jesus aparece no cenáculo para os discípulos. Jesus está ressuscitado e os discípulos ficam espantados. A primeira coisa que ele faz é: vocês têm alguma coisa para comer? Eu fico, hã? Jesus ressuscitado precisa de comer, precisa comer aqui na Terra. Isso faz todo sentido, né? Clarice vai ter uma reflexão também no fim da semana, já dando um spoiler, que fala sobre isso. Mas é muito interessante isso, Cacá, porque a gente, na Terra, no céu a gente não sabe como vai ser, a gente tem algumas pistas. Mas na Terra, a gente não tem como fugir dessas coisas. Nenhuma delas, né? Isso. Se uma atacar... Diga. Não, não. É perfeito isso que você está falando, Cal, porque nesse evangelho, se eu tiver entrado nele, qual ele é, os discípulos eles têm pescado a noite inteira e eles não conseguem recolher nada, né? Eles passam a noite inteira pescando e nada recolhem. Então, e aí, enfim, quando eles saem da água, né, sem nada, Jesus pede de comer, mas ele já tem preparado o peixe lá para eles, né? Isso, Então, assim, isso, só que ele não tá ali, apesar de pedir o pão e já ter o peixe preparado, ele não tá ali para dar o pão, né? Ele tá ali para dar uhum, o espírito, né? isso. Tá ali para dar o zoé. Isso, perfeito. E isso é muito interessante porque eu, pessoalmente, como eu estava falando para a Clarissa, eu entrei na academia, entrei numa dieta, porque depois de filho, eu não sei como eu engordei, porque minha casa só tem fruta, mas eu engordei. Eu engordei muito. E depois de filho, eu comi desenfreadamente. Eu disse, não, eu senti isso, numa oração, inclusive, eu preciso cuidar um pouco mais da minha saúde. Meus exames deram meio ruinzinhos e tal, algumas coisas, eu preciso cuidar disso. Então, eu fui no nutricionista, paguei uma academia. Academias espertas como são, cobram você por meses, então você fica escravo daquilo, pelo menos pelo dinheiro. Então, eu estou conseguindo ir há um mês e meio. Eu estou muito mais. Eu não sei se você nota, eu estou muito forte. Né? Eu estou muito, muito forte. Ai, meu Deus. Uma pena que a gente só vê o seu Uma rosto, Cal. pena. Mas vamos ficar É. no rosto só, por favor, por enquanto. Né? Daqui a 10 anos a gente se fala. E aí, na academia, eu tenho percebido isso, porque tem muita gente, né? A academia tem horário marcado, mas tem muita gente lá. E na academia eu percebo que, primeiro, tá todo mundo com cara de esforço. Todo mundo. Não tem ninguém na academia assim. Tem um ou outro que você vê que não tá. Mas quem tá fazendo sério, tá com cara de esforço, tá fazendo careta, tá doendo, tá difícil. É puxar peso, sabe, eu não entendo quem diz que aquela dorzinha é uma delícia. Eu não entendo. Essa pessoa tem um problema na mente, na alma. Mas me chama a atenção porque a gente é capaz, com a motivação certa, de esforço. Pois é. Quando a gente chega no espírito, e outra coisa, na alimentação, eu tô massa. A gente é capaz de mudar pela motivação. E Isso. uma coisa que eu estava lá pegando um peso lá, um exercício, eu não sei o nome dos exercícios, pegando um exercício de perna, e chegou um cara, um cara não, um ogro, um orco, assim, um negócio, um cara enorme, assim, com as pernas enormes. Ele disse, posso revezar? Eu disse, claro, tranquilo, reveza aí. Aí quando eu terminei o meu, aí tu me ajuda aí, eu coloco quanto? Ele coloca duas dessas, eram duas de 20 em cada lado. Ele tava pegando 80 quilos a mais do que eu. Eu disse, esse homem vai morrer na minha frente. E ele pegou e conseguiu aquele esforço, acabou, eu tirei. Quando eu fui fazer o meu, não sei o que, ele olhou para mim e fez 10 anos de academia, meu amigo. Aí Voltou, voltou. 10 anos perdão, de pessoal. academia, meu amigo. 10 anos de academia, meu amigo. E aí eu pensei, peraí, 10 anos de academia não é uma necessidade pontual, é um estilo de vida. Perfeito. 10 anos de academia não é, eu quero ficar forte e aí eu paro. É um estilo de vida. E a gente tem esse engano quando a gente vai para a vida espiritual, ou até, Cacá, acho que você pode dizer melhor do que eu, para terapia. É assim, tive um problema, então eu vou no psicólogo, resolvo e saio. Sim. Tive um problema de saúde, então eu vou lá no médico, resolvo e paro. Mas não é isso, né? Não se trata tanto disso, né?
Exato. E aí, perfeito, Cal, você falou assim da motivação certa, né? Porque aí me faz entrar, e agora, como também membro da comunidade, né? Naquilo que a gente conversava sobre a igreja sócio-histórica e a igreja transcendental, né? Perfeito. É a motivação certa, Cal. Porque eu acho que aí a gente entra é, num ponto muito importante, que é a motivação certa precisa ser um encontro com o homem, né? Quando a gente fala de vida espiritual, quando a gente fala, e aí dentro desse caso a gente está falando, você e eu, de um eixo chamado Igreja Católica, né? A gente está falando Uhum. de comunidade dos viventes. Mas óbvio que, enfim, como eu vi aqui que entraram com as pessoas que nem são da comunidade, eu tô aqui no aspecto da espiritualidade, né? Do ser Uhum. humano Perfeito. naquilo que a gente falava. Eu estou no aspecto da espiritualidade, e dentro desse aspecto da espiritualidade, como a gente faz uma experiência com um homem específico, com Jesus, né? Dentro da Igreja Católica, aí eu estou falando, a motivação certa precisa ser, Cal, o encontro com ele, né? Quando a gente fala da espiritualidade e da espiritualidade dentro do nosso carisma, a nossa motivação precisa ser, e aí quem é da comunidade, que já passou da segunda etapa, vai saber, lá naquela formação de igreja, a igreja transcendental. É o encontro com Jesus. Com certeza, Cal, você está na comunidade há, sei lá, 13 anos, 14 anos, porque você encontrou alguém. Porque Uhum. essa é a sua motivação. Independente de encontros e desencontros com esse homem, ele é a sua motivação. Né? Foi a experiência com ele. Se fosse a igreja sócio-histórica, a gente entraria aqui no aspecto da religiosidade pura. E Isso. aí, quando a gente Perfeito. não tem a motivação certa, a religiosidade pura cai por terra, né? Então, assim, se Isso. eu não tenho a motivação certa, a missa é cansativo, rezar não faz sentido, ler Exatamente. seta para quê, sabe? Rezar o texto é perda de tempo, né? Então, assim, se a gente não tem um encontro com alguém, a religiosidade ela é vã, né? Ela não se sustenta. Perfeito. E aí por isso tantas pessoas entram e saem, tantas pessoas até e aí eu tô falando aqui no macro agora, né? Uhum. Sim, Tantas sim. pessoas na nossa sociedade começam uma vida de espiritualidade ou às vezes de religiosidade e Isso. saem. Ou então fazem uma experiência com, é, com meditação, né? Muito voltado para uma saúde mental e não tanto voltado para o transcendente, para a espiritualidade, né? Eu lembro muito uma vez de Gabriel falando que ele conversando com uma amiga, ele falava que quando ela procurava a meditação, ela no final das contas estava com um fim nela mesma, né? Mas quando a gente faz uma experiência de oração, que a gente vai para o transcendental e aí por isso a espiritualidade, a gente faz um encontro com alguém, né? A gente faz um encontro com o outro. E aí isso é a motivação, né? Isso. Não preceitos, não, né? Isso é um desdobramento do encontro com alguém, entende? E Perfeito. aí é muito, enfim, aquilo que vai movimentando a gente, né? Aquilo que vai dando, no final das contas, eixo pra gente. E aí, no olhar da psicologia, né? A pessoa Uhum. que passa até a pessoa que vive a espiritualidade, aí olhando como terapeuta, né, como psicóloga, normalmente são pessoas que têm um eixo, sabe? Não no sentido de, assim, uma pessoa que tem um pouco de estrutura, tem algo que às vezes Uhum. delimita, que dá forma, que dá sustento, sabe, Cal? Uhum. A sensação que me dá olhando de fora, e também pelo meu olhar, enquanto alguém que vive, né, o sonho, me faz lembrar muito de ter um olhar espiritual para as coisas. O quanto que ter um olhar espiritual das coisas do dia a dia vai dando Uhum. eixo para a gente, vai dando estrutura para a gente, vai dando contorno, vai dando sentido, né? Enfim, Uhum. e aí eu posso falar da minha vida, né? Você pode falar da sua. Quantas vezes um sofrimento que a gente viveu na vida com esse olhar transcendental, com esse olhar espiritual das coisas, com essa leitura espiritual movida, né, por esse eixo da espiritualidade em nós, que também Uhum. somos nós, dá contorno, dá sustento, Uhum. né, dá sentido com S maiúsculo para o sofrimento, né, que ele é normal, que ele não é, não estamos imunes a isso. Isso.
E, Cacá, é interessante tu falar isso, porque quando tu me falou na ligação, essa palavra eixo, isso é muito, muito importante. Isso é muito pontual, porque essa palavra significa que você tem uma, eu imagino na minha mente de publicitário, de artista, uma pilastra, sabe? Você tem uma coisa enterrada no chão, você tem uma coisa firme. Todas as outras coisas, elas circulam ao redor disso, né? Então, quando eu sempre tô, meu Deus do céu, eu tô indo malhar, e é isso, né? É a visão espiritual das coisas. Eu Perfeito. não gosto de malhar, eu não peguei gosto por malhar, mas eu tô indo, eu tô persistindo. E eu vejo lá tanta gente que está muito mais tempo do que eu se empenhando e pegando peso e lá você sofre, né? A própria, segundo o meu primo que estava me explicando isso, a própria estrutura de você se fortalecer é você sofrer. É o músculo, se eu não me engano, quebrar as fibras. Ó, gente, me desculpem se eu estou viajando, tá? Eu entendo as coisas um pouquinho diferentes às vezes. Mas todo o sentido disso que eu quero dizer é que, e eu quero voltar um pouquinho lá no que você disse no começo, é que a gente está ligado na saúde. A gente vive uma época em que as pessoas, enfim, você vai na Jaqueira, você vai em qualquer lugar, você vê gente correndo. A gente está vivendo uma era que está caminhando cada vez mais para uma preocupação com a vida bios. Isso. A gente está caminhando para isso. Academias cheias e etc. A terapia também, hoje é diferente do que foi talvez para os nossos pais, né? Que eram, se a pessoa tem uma ansiedade, alguma coisa, ela vai e resolve, né? Uhum. E a terapia, eu faço mais de 10 anos a terapia. E para mim, assim, eu não sei quando eu vou parar. Porque se torna um estilo de vida. Você aprende a ler sua vida com aquele método, ou você aprende a fazer as perguntas melhores, mais eficazes. Mas o espírito, eu sinto que a gente, primeiro, sempre coloca ele para a última coisa. É assim, Exato. quando chega na parte de rezar, a gente sempre. E eu vejo muita gente se tratando de saúde, se tratando terapeuticamente, Uhum. e com a sensação de que falta alguma coisa. Perfeito, Cal. Perfeito você está falando, porque é muito interessante ver o quanto esse lado da espiritualidade está desintegrado de todos os seres humanos. Perfeito. Entendeu? A gente parou ali no ser biopsicossócio, Isso. né? O espiritual não está integrado. Não está. Então, assim, é isso, me falta algo, mas eu não sei nem dar nome a essa necessidade, né? Eu não sei nem perceber que eu tenho essa necessidade porque está completamente desintegrado. Eu não estou Isso. aberto a isso, né? Enquanto sociedade, a gente não está aberto a esse olhar para o espírito, a esse cuidar do espírito, Isso. né? E aí, Cacá, quando a gente se atenta a isso, eu vejo. Assim, eu acho que se a pessoa se atenta. Gente, ó, a gente aqui, só para esclarecer, a gente é uma comunidade católica. Mas Isso. se você não é católico, se você não tem religião, se você não tem uma espiritualidade definida, tá? Não tem problema. Essa discussão serve para você. Isso. Então, se a pessoa tem uma abertura para entender, epa, estou cuidando do corpo, estou cuidando da mente. Falta um buraco aí no meio. Perfeito, continue. Você já está assim num caminho Isso. muito bom, tá? Isso. Mas, e aí eu vou cantar a bola pro nosso lado. Mas o que eu acho mais, por exemplo, eu estava conversando ontem com uma pessoa muito importante para mim, uma pessoa familiar muito próxima, muito importante para mim, para minha caminhada. E eu fiquei muito feliz que ela estava dizendo, ó, eu estou tentando encontrar alguma coisa de espiritualidade. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Qual é o problema? Na verdade, não necessariamente é um problema, né? Qual é a questão para mim? Eu também fui essa pessoa. Eu também busquei outras, há muito tempo atrás, eu busquei várias outras coisas, mas eu tinha isso de, eu preciso alimentar essa parte espiritual também. Qual é o Uhum. problema? O problema não, qual é a facilidade do cristianismo? Essa parte espiritual não é, gente, me desculpem se eu estiver sendo preconceituoso, mas não é ver estrelas, não é cosmo, é uma pessoa. Isso. E é isso, eu acho Jesus incrível, porque é Deus dizendo assim, peraí, já que eu estou muito subjetivo, eu vou aí, vocês tocam em mim, vocês escutam o que eu falo, vocês têm uma experiência pessoal comigo, e vamos ver como é que fica as coisas. Então, quando eu penso no cristianismo, né,
eu penso que é mais fácil. Porque é uma pessoa. Você vai se relacionar com alguém, né? Então, esse tripé, ele, você já começa resolvendo muitos problemas. Por quê? Claro, nós católicos temos muitos problemas espirituais para resolver ainda. Muitos. A gente não tem. E é legal isso, Cacá, que você falou da igreja sócio-histórica, porque quando a gente quer começar uma caminhada espiritual, geralmente quem tem um pouquinho de preconceito, feito eu não tinha um pouquinho não, eu tinha muitos. Com A certeza. gente quer começar pela igreja sócio-histórica. Não é por Exato, aí. Jesus não exato. chegou para os discípulos e disse: Pedro, segue-me, mas antes, decora essas leis aqui. Veja aí se as doutrinas que você está seguindo são essas. É isso aqui, exatamente, né? Se não, não vai dar para me seguir, não. Não é isso. Jesus encontra com eles pessoalmente. E aí eu vou fazer o jabá de uma série aqui. Quem não assistiu tem a obrigação de assistir. The Verdade. Chosen. Com certeza, tem Assista mesmo. essa série e você vai entender na série o que é que a gente está falando. Hoje, depois Isso. dessa live, assista um episódio. The Chosen. The Chosen. Assistam. Mas fala mais, Cacá, dessa igreja. Só essa histórica que a gente tem tanto preconceito. Pois é, Cal, perfeito, né? A gente tem muitos preconceitos com a igreja sócio-histórica, né? E aí, assim, eu acho muito bonito o Papa Francisco reconhecer que, de fato, essa igreja estrutural, essa igreja que foi parte de uma estrutura social, ela cometeu erros, Isso. né? De De fato. fato, e assim, é muito bonito ele reconhecer isso, só que eu acho que aí, meu ponto, assim, né? Eu tô falando com você, que me entristece é que, assim, quanto que a gente perde de irmãos porque a gente fica paralisado nessa igreja, Isso. né? E aí é muito interessante, Cal, porque a igreja que a gente fala transcendental, que é esse homem que a gente fala, ele subsiste na igreja sócio-histórica, Isso. né? Não é o Isso. contrário, ele subsiste Perfeito. nessa igreja Perfeito. sócio-histórica. Então, é esse homem que a gente procura, né? E se a gente vai, a gente coloca como barreira os preconceitos que a gente tem, né? Na Gestalt a gente diz assim, se a gente coloca os a priori que a gente tem, a gente não encontra o outro. E aí, olha que perfeito, a gente coloca os nossos a priori em relação à igreja diante de um outro, de um Isso. homem, de alguém que, assim, se a gente encontra, muda a nossa vida. Mudou a sua Isso. vida e mudou a minha, né? Isso. Há 10 anos mudou a minha, não sei há quantos anos mudou a sua, mas assim, é esse homem que subsiste nessa igreja. Então, se eu coloco como a priori todos os erros que seres humanos cometeram dentro da igreja, ou que a própria igreja, enquanto instituição, cometeu, eu não encontro a pessoa com quem eu devo buscar, eu devo encontrar, né? Essa pessoa é a espiritualidade. Isso. É ela que a gente vai Perfeito, atrás, Cacá. sabe? E a É ela gente. que dá eixo, é ela que muda a nossa vida. Isso. E assim, a gente pode falar dessa pessoa e a gente pode alargar isso para pessoas. Se a gente faz Isso. isso com qualquer pessoa, e a gente tem essa tendência, infelizmente, hoje, que é a do cancelamento, é a do tiro na cabeça, é a do você errou. E assim, claro, cometemos erros tremendos, horríveis, que geram mágoas por muito tempo e etc. Claro que isso acontece. Mas todos nós somos capazes de fazer isso. Todos nós. E se por conta disso, e é o que a gente está vivendo hoje, essa discussão de cancelamento, né? Se por conta de cancelamento a gente destrói a pessoa, vai sobrar quem? Pois é. Né? Ninguém. Aí voltando para a igreja. Se por conta dos erros, e sim existiram, minha gente, eu estou há 12 anos na comunidade, e de vez em quando, e de quando em vez, eu coloco Jesus na parede. Eu ouso fazer isso. Jesus, isso aqui está travado, eu não entendo, me diga aí alguma coisa. Ele sempre me dá a resposta? Não. Mas ele me dá boas perguntas. Tá vendo, Cacá, como eu sou um bom analisador? Perfeito, cara, perfeito. Mas eu sinto que essa caminhada vai fazer. E aí, voltando para o início de tudo, para esse motor. Né? Eu estava vendo recentemente a palestra de um psicólogo, um psicanalista canadense que eu admiro muito, e ele dizia o seguinte: ele dizia, quando a pessoa vai para o médico,
e tem uma doença, ela está doente, está com alguma coisa. Ele faz uma bateria de exames, certo? Fez uma bateria de exames. Você prefere chegar no médico e ele dizer, eu nunca vi uma coisa dessa, não sei o que é. E você ficar de... Por que a gente, né? Espera que eu me confundi agora. Se você chegar no médico e dizer isso, e ele dizer, rapaz, nunca vi isso, nunca vi isso, nunca vi isso na vida. Ou você prefere receber um diagnóstico que, por mais duro que seja, tem tratamento. Isso. Ou até que não tenha tratamento. Né? Recentemente, Carol, minha esposa, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Ela tinha um paciente, ela trabalha no HC, não vou dizer o nome dele, e ele tinha 23 anos. Perdão, 32 anos, a minha idade. E ele passou 5 meses no hospital. Ele faleceu semana passada, semana retrasada, passou 5 meses no hospital. E os 5 meses, ele foi descobrir o que ele tinha nas últimas 4 semanas. 3 semanas, alguma coisa assim. E assim, foi uma história que comoveu muito a gente aqui, né? Porque ele ficou próximo de Carol. Ele chegou a falecer, infelizmente. Mas assim, a maior agonia era não saber. A maior agonia era não saber. Tanto que depois que eles souberam, eles começaram a... Claro, não é que eles ficaram felizes, mas começaram a elaborar. Até dentro dele, rapaz, realmente não vai ter jeito e etc. Então a família dele deve estar elaborando e vai ficar por anos, provavelmente. Né? Mas você tem uma base agora. Né? E o que a gente quer trazer aqui na Semana Configurados é, abrindo esse motor, fazer essa primeira olhada. Peraí. Quer dizer que existem essas 3 coisas em mim. Ok. Como é que estão essas 3 coisas? E aí eu queria que a gente conversasse um pouco, Cacá, agora sobre como essas coisas se relacionam. Por quê? Porque espírito influencia no corpo, corpo influencia no espírito, mente no corpo, mente no espírito e vice-versa. E a gente está todo o tempo nessa, né? Eu queria que tu Exatamente. falasse um pouco, tu que me falasse lá no... Exato. Como eu falei, né, sobre nós sermos holísticos, né? A gente tem tudo isso integrado, né? A gente é um corpo biológico, a gente é um corpo a nível de psique, a gente é um corpo social, a gente é um corpo espiritual. E tudo isso interfere mutuamente um no outro, né? Então, assim, por exemplo, se eu não me alimento bem, isso tem um reflexo no meu corpo, isso tem um reflexo no meu sono, isso tem um reflexo no meu estado de humor, isso tem um Perfeito, reflexo na minha disposição ou não para seguir a minha perfeito. rotina, né? Da mesma forma, por exemplo, se eu cuido da minha saúde mental, isso tem um reflexo no meu corpo, eu tenho mais disposição, às vezes eu tenho um pouco mais de ânimo para investir no meu biológico, para investir no meu social, para Perfeito, investir no meu espiritual. Da mesma forma, às vezes é o social que vai cuidando das outras coisas, né? Às vezes, perfeito. quantas vezes, por exemplo, eu tenho um colega que por conta do isolamento social, ele uma vez comentou assim: poxa, eu sinto muita falta do social. Eu descobri através da pandemia que estar com meus amigos, às vezes num bar, tomando uma cerveja, Uhum, isso é renovador para mim. uhum. Isso, enfim, alimenta minha psique, minha alma, né? Isso, E isso dá estímulo, isso dá força para eu cuidar também do meu biológico e também do espiritual. Quando eu cuido do meu espiritual, isso me dá força, por exemplo, para eu recomeçar todos os dias. Quantas vezes, Cal, por exemplo, no seu caso de estar começando na academia, não foi a sua vivência espiritual que lhe fez totalmente, ter a totalmente, determinação de, tipo assim, pô, eu vou de novo, totalmente. sabe? Com gosto, sem gosto ou contra gosto. Porque às vezes, a gente que tem uma vivência espiritual, que tem vida de oração, que precisa recomeçar todos os dias, a gente Uhum. sabe que às vezes a gente vai com gosto, às vezes a gente vai sem gosto, às vezes a gente vai a contragosto, às vezes é tipo assim, caramba, como você falou, às vezes eu coloco Jesus na parede. Eu tô a contragosto, às vezes eu não acredito que Isso. o Senhor faz isso comigo, mas eu tô E- aqui, Isso, né? perfeito. Cacá, tem uma história, eu acho que é Santa Terezinha. Eu acho que tu deve saber essa história da Vai oração dizendo por aí. Santa Teresa Dávila, do tijolo, do Tijolo, é, que fala Dávila. muito disso, né? Ela, Isso. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, Hum, uma grande mulher na igreja, assim, uma grande santa, grande no nível hum, São Francisco. Olhe lá, meu Deus do céu, né? Essa mulher, essa mulher rezava muito,
Mas muito. Se a oração fosse uma academia, ela era trincada. Ela era assim, ó, aquela mulher Hulk que Zero por chega na cento de academia. gordura no zero por corpo. cento de gordura no espírito, né? O espírito assim sequinho. Ela era essa mulher. Santa Teresa um dia foi rezar e não ia. Não ia, não ia, não ia, não ia, não ia, não ia, não ia. E ela sem vontade, sem não sei o quê. E ela começou a contar os tijolos da capela, não foi isso, Cacá? Isso, exatamente. E aí um dia Jesus, na oração, disse isso a ela. Santa Teresa, diz, tu Isso, conta que ela é pergunta para ele, né, qual foi a melhor experiência de oração dela. E aí ele diz que foi aquele dia que ela estava contando os tijolos lá isso, na capela. isso. Por quê? E aí, já fazendo spoiler de amanhã, depois de quarta-feira, meu Deus, eu tô fazendo muito spoiler, o pessoal vai me matar. Mas a gente vai ter uma pessoa incrível falando sobre isso. E ele vai falar de uma coisa de Santo Inácio que uma das coisas para que Deus fez a gente foi para que a gente louvasse a Ele. Um dos motivos da vida é para que a gente louve a Deus. E ele diz lá na reflexão dele, louvar é algo inútil. Qual a utilidade de louvar? Mas ele vai explicando que o louvor é essa gratidão. Ele vai abrindo. Santa Teresa na capela contando os tijolos é um amor gratuito. É um amor que não está esperando nada de Jesus. Que está ali porque ama. E Deus quer que a gente chegue aí. Deus quer que a gente seque o espírito, trinque lá os músculos da alma, para que a gente fique bombadão do espírito. Foi horrível isso, mas vocês entenderam. Então, só uma última coisa, Cacá, porque a gente já está em 46 minutos, está sendo assim incrível, né? E eu acho que a gente tem que deixar o gostinho para essa semana, Com tá? certeza. Mas a gente conseguiu ver então que existem digamos, 4. Eu acho que você incluiu um muito importante, que é especialmente na pandemia, o exemplo do seu amigo é o Isso, nosso exemplo, né? isso. Quantas vezes a gente recebeu aqui, pouquíssimas vezes, amigos, e foi uma coisa assim que a gente, meu Deus, o que é que houve? Primeiro que você fica exausto, né? Você não sabe mais o que é Sim, lidar com pessoas, você fica exausto. Mas você fica assim, meu Deus, eu quero mais, né? Que isso, bom que eles vieram para cá. Mas existe essa parte social, essa parte do corpo, biológica, essa parte da mente e essa parte espiritual. E aí você fala que o espírito, ele dá eixo para essas coisas. Se tu puder falar um pouco mais disso. Por quê? Porque eu sinto às vezes que a gente troca de lugar as coisas. E isso tem, ó, gente, vai ter um sobre pecado, que é. Eu falei toda semana já, me desculpa. Mas porque tá incrível essa semana. ótimo, é Mas que dá vontade de participar mais. ele fala sobre o pecado, essa pessoa. E o pecado é o quê? É uma coisa boa, distorcida. É uma coisa que era para ser boa, que está distorcida. Então, uma coisa que era para ser boa é que a gente cuidasse tão bem do espírito quanto das outras coisas. Perfeito, Cal, perfeito. Não é? Inclusive, isso, perfeito. É muito importante isso, porque, por exemplo, não foi à toa que, num primeiro momento, a gente, enquanto conceito de saúde, a gente entendeu que o ser humano ele era biopsicossócio, certo? Era um ser humano biopsicossocial. E aí, ao longo do tempo, a gente entende, e aí alguns teóricos vão trazer isso um pouco mais para frente, né, na década mais ou menos de 60, se eu não estiver enganada, de que o ser humano, se a gente olhar para ele como biopsicossócio, a gente está sem olhar para ele completamente, porque tem exatamente essa parte do espírito, do espiritual, do transcendente, que é algo que determina, muitas vezes, como o indivíduo vai lidar com essa outra tricotomia biopsicossócio dele, Perfeito. sabe? Perfeito. Muitas vezes isso determina, por exemplo, quantas vezes, Cal, e aí você, com Carol, sua esposa médica, deve vivenciar isso. Quantas vezes foi a fé de uma pessoa que às vezes fez com que ela enfrentasse a doença de uma forma completamente diferente. E aí, quando eu falo da fé aqui, eu estou falando desse eixo espiritual, né? Uhum. Essa crença em alguém que transcende a nossa existência. Quantas vezes
essa relação com o transcendente é o que dá eixo pra gente, é o que dá Isso, estrutura pra gente, é o que dá isso. forma pra gente, né? E quantas vezes as pessoas que não têm essa relação com o transcendente se sentem muitas vezes mais vulneráveis, mais perdidas, né? Mais sem sentido, mais sem saber para onde ir, justamente porque já estamos entendendo a nível teórico que o lado espiritual, o lado transcendental, ele é essencial para a nossa existência, né? Ele de Perfeito, fato perfeito. é algo que eu vou ser redundante, mas assim, que dá eixo, né? Uhum, Que de fato dá estrutura, que fundamenta, né? Que dá perfeito. sentido para o dia a dia, enfim. Então é muito disso, né? É uma própria leitura das vivências humanas, né? São teóricos que vivenciando, por exemplo, e aí nas suas experiências de clínica, de hospital, de escola, percebem que esse eixo ele precisa ser olhado porque ele muitas vezes é o centro, né? Para Uhum, quem vive as experiências transcendentais, para quem vive as experiências de espiritualidade, normalmente isso é o centro de tudo. uhum. E as E outras Cacá, coisas se organizam a partir. perfeito. E assim, eu tô chamando de Cacá é porque a gente é amigo, né? Então a Isso. gente se chama Eu te de. chamei de Cal a live toda, Tudo né? certo, tudo Tudo. certo. É, mas sobre esse estudo aí, eu não gosto de dar estudo sem referência, mas isso é fato que Carol, minha esposa, vive me dizendo que já existem estudos clínicos, estudos publicados em revistas, que a fé altera, né, a forma como a pessoa. Não é isso? Isso, Ela a já me gente disse tem isso. isso, ó, tem várias pesquisas assim. Se a gente pesquisar, por exemplo, no Cielo, a gente encontra vários artigos, enfim, que falam sobre isso, né? São estudos. Eu não sou uma pessoa aprofundada nesse viés, né? Uhum, Nessa nesse conceito biopsicossócio, mas eu sei que existem artigos, existem pessoas que se debruçam sobre isso, existe, por exemplo, tem uma abordagem da psicologia que é a transpessoal, que ela é voltada para isso. Enfim, não que ela é uhum, voltada para isso, mas ela se baseia muito nessa condição do ser humano ser biopsicossócio espiritual. Né? A gente uhum. tem também Viktor Frankl, que faz um trabalho muito Sim. excepcional de alguém que olha para a espiritualidade como Uhum, algo que dá eixo e que, enfim, né? Acaba uhum, sendo. Eu não sou uma estudiosa de Viktor Frankl, então, assim, nem me atrevo a ficar falando muito, mas sei que ele olha para uhum, isso e é uma boa referência para esse olhar também. Então, a gente tem com certeza várias pessoas que se debruçam sobre isso. uhum. Duda Galvão aqui falou, que também é psicóloga, que tem muita É, coisa. tem Né? muita coisa. Principalmente, por exemplo, quando a gente fala, quando ela está inserida num contexto de hospitalar, dentro do hospital a gente vê muito isso, né? Uhum, Principalmente, por exemplo, o Duda que está com cuidados paliativos, eu fiz uma experiência, por exemplo, no hospital de câncer, e aí também a gente olha para isso. uhum. Enfim, tem um bocado de material, assim. Eu posso depois, se a gente entender que é bom, divulgar, eu divulgo alguns artigos, enfim. Isso. Bem, Cacá, Clarissa, eu acho que está na hora de a gente deixar um gostinho, né? De a gente encerrar. Infelizmente, assim, passou voando. Queria te agradecer de coração, porque eu sei que você não, você vai atender alguém depois daqui, provavelmente, né? Mas assim, obrigado, obrigado por estar aqui, por dar essa visão mais psicológica dessa discussão, que no fim das contas, minha gente, a mensagem de Jesus, Jesus não foi gente humano à toa. Foi gente humana porque para a gente entender como é que a gente funciona, como é que a gente deve ser. Jesus não era um ET, Jesus era uma pessoa, né? Então, espero muito, primeiro te agradeço muito, muito, muito de coração. Foi incrível. O pessoal está falando aqui. Foi incrível, sensacional, linda. Me arranja uma vaga, ó. Muita gente aqui. Foi incrível. E assim, agora eu queria só dar dois avisos, tá? Dar dois avisozinhos aqui para quem quiser aprofundar nessa semana. Se você não quiser aprofundar essa semana depois dessa live, você tem um problema biopsicossocial espiritual. Brincadeira. Brincadeira, gente. Mas se você quiser seguindo, tá? Amanhã a gente vai falar de uma coisa muito importante. A gente vai ajudar você, depois de ver esse motor, depois de ver o que a gente conversou aqui hoje, a ver o que é que está no centro hoje da sua vida. O que é que está no centro da sua vida. A gente vai dar alguns parâmetros práticos. E essa semana, gente, é para ser prática também. Não vai ter nada voando para a gente.
A gente vai sempre dar uma ferramenta para que você consiga pensar, refletir e rezar sobre aquilo. Amanhã de manhã, quem está no grupo de WhatsApp, de novo, vai ser uma experiência por WhatsApp. Por quê? Para ajudar você a se concentrar. A não ficar no Instagram vendo mil coisas. Então, vai ser no WhatsApp a experiência. Como se inscreve no Zap? Mônica está perguntando. No link da comunidade, tá? Você vai na bio da comunidade, no perfil da comunidade do Instagram, e tem um linkzinho lá, tá? Quem não achar o link, pergunta lá no direct, que a gente vai responder. A gente manda o link para você. Só é clicar no link que você já vai entrar no grupo, tá certo? Respondi. Alguma dúvida? Vou deixar a live Tá. salva. Alguém perguntou Oi. se vai ser 19 horas também. O quê? Acho que Não, também, gente, né? ó, só para explicar, tá? Para quem chegou agora. Durante a semana, a gente não vai ter live. A gente vai postar uma coisa ou outra e tal, mas a experiência não é aqui no Instagram. A experiência é no grupo de WhatsApp. Então, você quiser participar dessa experiência, quiser mergulhar, quiser fazer essa imersão massa, se inscreve lá no grupo de WhatsApp. Só é clicar no link que está na bio. Você clica, já vai entrar no grupo, tá? E lá a gente vai mandar todo dia de manhã uma reflexão sobre um tema específico e de noite uma oração guiada por Gabriel, tá? Você vai rezar no seu quarto, quietinho, fecha os olhos, acende uma vela, bota o fone de ouvido e só é escutar. É uma mamata, né, não, Cacá? É Com muito certeza, mastigadinho, Cláudio. né? Pois é, Mas e tá depois de hoje incrível. que, né, é o jeito de cuidar desse espiritual. Acho que Isso, se alguém se perguntar, sentir hoje, né, poxa, nunca cuidei do meu lado espiritual, pronto, a gente tá dando de bandeja o perfeito, como cuidar ao longo dessa semana. perfeito. É isso, Cacá. Obrigado de novo. Obrigado a todo mundo que estava aqui. Eu vi que teve muito comentário, muita animação. Gente, de coração, foi uma semana pensada e rezada para vocês. Foi uma semana para a gente fazer uma experiência, e a gente está precisando tanto disso, né? Uma experiência completa espiritual, né? De uma forma simples, prática, no seu dia a dia, você vai fazer a experiência e no final da semana você conta como é que você está. Não é isso? Isso. Então, vou encerrar aqui a live. Obrigado de novo. Um beijão. Eu que agradeço, Obrigado a Cláudio. todo Um mundo. cheiro. Vamos lá, né? Tchau. Tchau, tchau.